Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Amém. Pode se assentar, em nome do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade nessa noite. Sou grato a Deus, pastor Jean, que nos estendeu o convite. E nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele estava meditando aqui o pastor Sebastião estava dando testemunho. Eu achei muito interessante quando ele disse que Deus é o maior reciclador na terra. Porque Ele tem reciclado a nossa vida. Deus tem trabalhado de maneira profunda em nós. E hoje foi um dia assim que eu quero contar um testemunho e eu vou ler a palavra. Porque quando o pastor Sebastião disse essa palavra, hoje eu entrei numa casa, eu e minha esposa, para visitar uma família. Que aproximadamente há 2 anos e meio atrás, estive nessa casa. E a família não estava passando um momento agradável. Algumas dificuldades, vícios, problema. Mas como o pastor disse aqui que a gente não deve deixar de falar a palavra de Deus. Sempre anunciar. E para a honra e glória do Senhor, que é Ele que opera, Ele que, como o texto foi dito em Salmo 118, que as suas travou agora, me ajuda aí, as suas, é isso daí, irmãos, elas não param de agir ao seu favor. O amor, a graça, o poder de Deus é para sempre. E quando nós oramos naquela casa, essa semana surgiu um convite, nós estivemos lá hoje. E há 2 anos e meio eu andava em cima de colunas, de ruínas, barro, terra. E hoje aquele casal, ele nos mostrou ali o quanto Deus foi bom na vida deles. Deus resgatou eles para a honra e glória do Senhor. Tirou eles do laço do passarinheiro, do vício, do lamaçal. Deus resgatou para a glória dele, aleluia. E hoje é um casal que está cantando, adorando e servindo esse Deus. Eles não tinham teto e Deus deu um teto para eles, irmãos. Glória a Deus por isso. E ali eu não me contive nas minhas lágrimas, porque não pelo objeto, mas a maior obra que Deus fez foi salvá-los, resgatá-los para a honra e glória dele. E não menos importante, uma pessoa que eu lembro que nós oramos aqui na igreja por ela, a irmã dela, que num tratamento em Jaú, e ela falava hoje, olha pastor, a minha irmã, ela passou pelo vale da sombra da morte, e se está viva é pelo milagre. E eu sei que essa igreja também teve uma contribuição em oração. Eu me lembro, ela dizia para mim hoje, pastor, o senhor lembra quando o senhor orou pela vida dela? E eu lembro que eu trouxe o nome dela aqui, nós oramos por ela. O Espírito Santo me lembrava ali sentado, nessa cadeira. O Senhor ouviu a nossa oração. Deus ainda faz milagre, irmãos. 2 anos e meio depois, nós vimos hoje, minha esposa está ali, testemunha, a pessoa restaurada, curada, mais forte, com o esposo, com os filhos. Deus ainda ouve oração, igreja. Deus ainda realiza milagres no nosso meio. Louvado
seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não poderia aqui, eu pedi ao Espírito Santo uma palavra para nós compartilharmos e meditarmos aqui hoje, nesses minutos que vamos passar aqui. Mas eu tenho ouvido que através do louvor, através do testemunho, através da nossa oferta, a palavra é que a benignidade do Senhor, ela dura para sempre. E isso é uma profecia com aliança, amados. É fato que em alguns momentos que nós atravessamos, eu compartilhava com aquela pessoa hoje, a partir de hoje, esquece o teu passado, esquece a maldição, mas glorifica esse Deus. Fala do poder desse Deus. Testemunha aqui o que Ele tem feito na tua vida e o que Ele representa na tua vida. Porque sabe qual é o problema, amados? Muitos se preocupam em falar do passado, em falar da maldição, em falar o que o inimigo queria. O que o inimigo queria não interessa mais. Eu dizia, casal, glorifica, exalta, fala dele hoje. Fala que Ele é bom em todo tempo Ele é bom, Jesus. Daqui para frente o que interessa é Jesus. Daqui para frente eu e você só temos que declarar de Jesus. Ele é Senhor da tua casa, Ele é Senhor da tua família, Ele é o motivo de eu e você estar aqui, aleluia. Amém, amados? Você crê nisso? Ele é a causa. Ele é um motivo, Ele é a razão, Ele é o amor que está sendo derramado sobre a tua vida, para que nós estejamos aqui, falando do amor dEle, testemunhando o que Ele faz. Hoje eu vi cura, há 2 anos e meio eu não falava com essa pessoa, não vi mais ela, não sei. Parece que eles estiveram aqui uma vez, não foi, Rose? Parece que eles vieram aqui. Mas eu não lembro se foi antes da enfermidade ou depois. Mas o que importa é que o nosso Deus ainda está operando na vida daqueles que clamam e que crê. Eu testemunho hoje aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós viemos saber e conhecer que Ele opera milagres. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. E esse foi o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês alguns minutos. Eu estava sentado ali e o Espírito Santo dizia, soprava aos meus ouvidos: haverá um tempo de colheita no meio do meu povo. Ainda haverá colheita neste ano de 2025. Crê? Aleluia, eu creio. Eu disse, Senhor, eu creio. Haverá um tempo de colheita para a minha igreja. Deus não depende de tempo, de meses, de dias, nem de anos. Eu sei que chega nesse momento, novembro, outubro, novembro, fica todo mundo eufórico, pastor Jean. Fica todo mundo agitado. É natural de nós, porque tudo que está em nós está em movimento. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo que ainda haverá um tempo de colheita na tua vida. Você crê nisso? Ainda haverá um agir de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida, amado de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz assim: porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção,
Mas o que semeia no Espírito, ceifará o quê? A vida eterna. Aleluia. Você tem ceifado no Espírito, irmãos? Na palavra, na oração, na comunhão, tem falado com o Pai? Há uma promessa do Senhor, porque aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Tem promessa para você. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Sem olhar a quem. Não nos cansemos de fazer o bem. Essa instrução, nas cartas paulinas, o apóstolo, ele traz as últimas exortações e saudação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Certamente o momento não era bom como eu e você estamos vivendo hoje. Num quadro, na ótica, na sociedade, seja na situação que as famílias e a sociedade estão vivendo. Seja no ângulo aí material, espiritual, político ou religioso. O apóstolo lhe pregava à igreja dizendo: amados, quem semeia na carne não tem esperança, mas aquele que semeia no Senhor, a tua vida, as tuas palavras, as suas ações, a atitude, os seus pensamentos, a comunhão, o tempo com Deus, esse sim, no tempo oportuno, eles vão ser recompensados, porque estão semeando a um Deus vivo, a um Deus poderoso, ao Deus da palavra. Nós sabemos, irmãos, que é difícil fazer um bem numa sociedade corrompida. É difícil esperar o bem daqueles que estão corrompidos. É difícil fazer o bem nos dias que nós vivemos, onde a mentira, a falsidade, a ansiedade, pessoas perdidas, desorientadas, maltratadas, rejeitadas, como nós ouvimos uma palavra ontem, foi ministrada para os pastores. Mas Paulo, ele traz a igreja, neste momento, para que a igreja ela tenha um encontro com Deus Todo-Poderoso, que há uma aliança sobre a vida daqueles que amam, porque um ímpio, ele pensa que ele está prosperando numa vida sem temor. Hoje eu conversava com aquela família, muitos falam em nome de Deus, muitos tentam enganar a outros, ou até os da fé, dizendo: não, mas eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus é para todos nós. Ele só esquece da grande comissão, em Mateus, quando o próprio Cristo ensina: ide, fazei discípulos, pregando, ordenando, ensinando, como nós fechamos o ciclo aqui essa semana, foi maravilhoso. O ciclo da escola para membros, a escola bíblica para membros. O ID, ouvimos sobre evangelização, ouvimos sobre formação, ouvimos sobre o ID. Mas as pessoas se esquecem que em João,
o mesmo Espírito que Jesus ensinava em Mateus, ide, fazer discípulos, ensinando, ordenando, batizando-os, que é o único Salvador é Jesus, que ele tem que entregar a sua vida a Jesus, reconhecer, confessar. E na sociedade que nós vivemos, as pessoas querem enganar a muitos, falando que tem Deus, mas não vive para Deus, não vive com Deus, não convidam Deus para a sua casa, não querem compromisso com Deus. A evangelista Alessandro não quer compromisso com a palavra de Deus, mas querem enganar muitos, falando, não, viu, eu sou de Deus, viu, eu estou em Deus. Não, irmãos, está em Deus quem está aqui, nesta casa de oração, está em Deus quem vem em esse altar celebrar a Deus, está em Deus quem entra por pela porta deste átrio e se mergulha, confessa, chora, adora e fala, Senhor, eu estou aqui, porque Deus registra isso. A Bíblia vai dizer que Asaf, um certo dia, vocês sabem, lembram quem era Asaf? Ele entrou num conflito interno consigo mesmo, porque ele passava uma provação, diz o livro de Salmos, que ele olhou para a vida dos ímpios, as pessoas que diziam ter Deus, mas não queriam nada com Deus, e ele ficou pensando que aquelas pessoas, eles não passavam o aperto, dificuldade que Asaf estava passando. E ele entrou em conflito dizendo, Senhor, como é que eles não adoram o Senhor como eu adoro? Porque Asaf era um adorador do Senhor. Ele tocava para Deus, ele louvava o Senhor, diz as Escrituras. Ele olhou o ímpio, olhando para a vida deles, ele disse, eles não passam aperto. Parece que eles não passam situações que nós passamos servindo a Deus. Eles mentem, eles fazem laços, eles atrapalham a vida das pessoas, profetizam palavras que não são boas, não têm uma vida em retidão, armam as armadilhas, e eu que estou aqui fazendo tudo certo, estou na igreja, estou adorando a Deus, estou passando a Deus a minha contribuição, e a minha vida anda num aperto, numa dificuldade. Então, amados, ele enxergou pelo Espírito Santo que apesar de tudo isso, quando muitos pensavam que ele estava perdendo, o Senhor mostrou para ele que servir a Deus vale a pena. E aquele que tem aliança com Deus, ele não está perdendo. Ele está ganhando. Aparentemente parece que tudo vai mal para você, tudo vai mal para mim, que não está acontecendo da maneira que eu quero, que as coisas saem um pouco fora do controle, mas Deus mostrou para Asaf, continua adorando, continua adorando, continua me servindo, continua me glorificando, porque no meu tempo, você verá a minha glória na sua vida. Está difícil? Adore. Não está conforme você quer? Continua me adorando. Não saia da retidão, continua me adorando, porque a minha justiça, diz o Senhor, está sobre você. Não é a justiça do ímpio, é a justiça que vem do céu. Lembra que o salmista disse? Quando eu elevo meus olhos aos céus, quando eu faço o quê? Atitude, elevo. Quando eu falo com o Pai, haverá resposta. A diferença é que nem todos têm elevado os olhos para o céu. E o céu é algo maravilhoso, igreja. Porque a Bíblia vai dizer que os céus, ele o quê? Ele mostra, ele declara, ele exalta
a existência do nosso Deus. Tem pessoas que tiram um monte de foto do céu. Pá, tchá, tchá, tem um monte de foto do céu. No celular, na máquina fotográfica. Nossa, a máquina fotográfica, fui longe agora, hein? Fui longe, não fui não? Misericórdia, eu sou da antiga ainda, me perdoem. Eu sou da antiga ainda. Eu sei que hoje tudo está novo, né? Mas quando nós olhamos o céu, é a oportunidade de falar com o Pai. Porque a presença viva e gloriosa dele está pela manhã, à tarde e à noite. Você olhar para o céu, um pôr do sol e falar com o Pai. Gratidão. Pois bem, o apóstolo disse: não se cansar de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifará, se não houver desfalecido. Se você não desistir, se você não se cansar, se você não se cansar da corrida, se você não se cansar da maratona. Coríntios vai dizer sobre a maratona, já leram lá? Corram não para um prêmio, a coroa ou a medalha, que ela se corrompe com o tempo, ela se enferruja. A umidade vai corroer, ela vai enferrujar. Não, mas corram, não se cansem, e se cansarem, Tiago vai dizer, peça graça a Deus, saúde, porque Ele dá. Mas a corrida que Paulo fala em Coríntios é, não pare de correr, não se canse, porque a coroa que está preparada para você, ela é incorruptível, aleluia. O prêmio que Ele tem para nós, Ele é incorruptível, Ele é espiritual, aleluia. Não importa a idade, não importa o tempo. Talvez você está pensando, eu estou cansado, mas o que está preparado para nós é algo muito maravilhoso. Por isso Paulo diz, não se canse de fazer o bem a todos, principalmente a família e os da fé. Em poucas palavras, irmãos, quando falamos de José, quero fazer uma ponte aqui agora, mas José era um adolescente, que quando ele recebia a ordem do seu pai, vai ver seus irmãos como é que eles estão, ele ia e voltava e dizia, está tudo bem, pai, está tudo bem. Um certo dia, ele foi impactado por um sonho, onde Deus disse para ele que ia abençoar, e ele seria um homem próspero. E muitos riram, parece os crentes no século 21. Quando falam do milagre, o irmão dá risada, como se fosse coisa da lua, de Marte ou de outro lugar. Quando alguém conta um testemunho, o irmão ri, será que é verdade, pastor José? Será mesmo? Ah, mas será que o Deus desse camarada aí faz tudo isso mesmo? Gera dúvida, a hipocrisia. E essa é a causa, biblicamente, que muitos não alcançam, não recebem e não têm fé suficiente para receber as bênçãos do Senhor. Mas um certo dia, após esse jovem ter um sonho, Deus disse que ele seria um homem abençoado. E ele foi ali ver seus irmãos com a ordem do seu pai. E por ele ter contado o sonho aos seus irmãos, gerou inveja. Eu vou resumir aqui um pouco a história. E os irmãos planejaram um ato contra ele. Amarraram ele, amarraram suas mãos, seus pés. E o processo você conhece. Lançado em poço, vendido como escravo. Ele grita, a Bíblia diz que ele grita aos seus irmãos para que não façam isso. E em seguida, os irmãos deles amarram ele
passa o processo do poço, é vendido aos ismaelitas como escravo, viaja, passa, padece de fome, padece de dor, saudade, emocionalmente, e logo após um dia, 2 dias ou mais, se encontra vendido. José pensa, será que valeu a pena? Processos, irmãos, que na vida nós passamos, será que vale a pena? Muitos passam processo e basta chegar uma dificuldade, uma dor de dente, um calo, já é motivo de me afastar. A Escritura vai dizer que José, ele obedeceu a Deus, obedeceu o seu pai, ele temia os seus irmãos, mas passa por diversos processos. E olha que Paulo fala aqui no Novo Testamento: não cansamos de fazer o bem. José, ele foi vendido no mercado de escravo no Egito, e passou-se um tempo, ele continuou semeando coisas boas, continuou. Poço, mercado de escravo. Quando ele chega na casa de Potifar, eu não vou contar detalhamento, mas ele é provado mais uma vez, porque ele é comprado, é tentado por uma mulher para cometer o adultério, é espancado pelo seu patrão, por causa de mentiras, e vai parar numa cadeia. E é aí na história de um homem que a gente começa a observar a palavra de Deus quando está inserida, quando está implantada no coração do homem e da mulher de Deus. Esse texto que está em Gálatas, José ele conheceu de uma forma diferente lá no Antigo Testamento. A palavra é a mesma, olha interessante, a palavra é a mesma. É por isso que na igreja nós aprendemos que Deus não muda os teus conceitos ao meu e ao teu respeito. Quando alguém tentar te enganar com alguma palavra, alguma historinha, alguma balela, entenda, amados, que sobre a tua vida está o Espírito Santo de Deus. Você é lavado, remido pelo Cordeiro e pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre a tua vida. José não teve esse ensinamento quando Paulo disse, viu, irmãos, se você semear na carne, desobedecendo, sendo arrogante a Deus, você vai receber o que é da carne. Mas aquele que semeia no Espírito, plantando a semente do bem, do amor, esse vai receber pelo Espírito Santo, aleluia. Paulo disse, não canse de fazer o bem. José, eu quero resumir aqui, que quando ele entra naquela cadeia, ele começou a cuidar dos presos. Um certo dia, o responsável daquela cadeia, como é, me fugiu o nome agora, o carcereiro, ele chega, escolhe aquele jovem e fala, está aqui a chave, cuida da cadeia agora. Mais um teste. Responsabilidades, mas ali já era o fruto do Espírito daquele que planta o bem, daquele que semeia o bem, mesmo injustiçado, ele tinha todo motivo, não, agora eu não vou ajudar esses caras não, eu vou abrir a cadeia e vou soltar todo mundo, você contra todo mundo, eu vou me rebelar agora, não me ajudou, eu sou contra todo mundo, não. Quando o Evangelho está inserido em nós, quando a palavra está no nosso coração, na nossa mente, igreja, nós não cansamos de fazer o bem.
mesmo que ninguém está te olhando, ele semeou as boas novas, ele semeou obediência, integridade, mas o parecer das coisas ali estava indo muito bem. José, ele tinha a oportunidade de fazer qualquer coisa errada, mas ele não fez. Ele tomou a decisão de continuar fazendo o bem. E quando você faz o bem, mesmo que ninguém está te observando, mesmo que você não está sendo enxergado, mas você está fazendo o bem, o Senhor está te observando. O Senhor conhece os teus processos. O Senhor conhece quando você é vendido, injustiçado, em palavras. Ele não perdeu a esperança de um sonho, não. Deus me deu um sonho, e eu contei o testemunho para os meus irmãos. O Senhor vai me honrar, aleluia. Eu creio na palavra do Senhor. Ele derramará misericórdia sobre a minha vida. Eles me venderam, me prenderam no cárcere, naquele poço. Eu saí de lá, Deus me deu vida, e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Isso quer dizer esperança. Quando o Paulo fala aqui, Rubens, não canse de fazer o bem. É para mim, é para você. Porque fazendo o bem, haverá um tempo que você vai ceifar. E Deus não quebra a sua aliança, irmãos. José continuou obediente, passou por todo esse processo, mentiras, dificuldades, mas ele não cansou de fazer o bem, ainda que ninguém estava olhando para ele. Numa cadeia, ele continuou fazendo o bem. E aconteceu muitas coisas naquele lugar. Houve sonhos, homens sonharam, homens ali tiveram sonhos e pediram para ele interpretar. Ninguém está te vendo, mas há um Deus que está te recompensando. Não é tempo de desistir. Algo tremendo na Bíblia, a Bíblia é tremenda, irmãos. Os profetas no Antigo Testamento, começando por Moisés, Abraão e outros ali, quando eles passavam por dificuldade, quando Israel estava perseguida ali para ser escassa, as promessas do Senhor, ela vinha e acontecia sobre a vida dos homens e das mulheres de Deus. Era simples, não se esquecer da promessa. E o que nós vemos aqui é que aquele que semeia o bem, ele é recompensado. No Antigo Testamento Deus disse assim: não desistam de fazer o bem, porque os olhos do Senhor estão como duas bolas de fogo, duas chamas sobre aquele que ama a tua palavra. De repente você está vivendo um processo hoje, de perseguição, de injustiça, de palavras duras, mas o Espírito Santo está dizendo: os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Não desista, seja obediente, guarda a palavra, não canse de fazer o bem. Pastor, mas é difícil. Quando só vem chicotada, quando só vem pauladas, quando só vem perseguição, quando só vem palavras duras, quando só vem desvantagem. Pois bem, irmãos, é isso que a palavra de Deus ensina. Quando você semeia o bem vem até você. Tiago diz: quando você orar e contar para ele as suas aflições, ele vai se aproximar de você. Leia lá Tiago 4. Tiago deu o remédio.
Ele não deu consolo, ele deu remédio. A carta de Tiago é maravilhosa, porque ele dá remédio. Remédio para dor, remédio para cura, remédio para correção. Tiago, ele prega dizendo, viu, ele não vai justificar você diante de um erro, ele vai falar do erro, ele vai te ensinar como melhorar, e ele vai ensinar o remédio que você deve tomar. E um dos remédios é a oração, porque ele diz, quando você clamar, se humilhar e reconhecer, a presença de Deus, ela vai se aproximar de você, e ele vai operar milagre na sua vida. Pois José, ele tinha toda a oportunidade de se vingar. José, ele podia pensar, irmãos, eu fui fazer o bem e me dei mal. Muitos falam, poxa, aquele garoto, aquele jovem fez tanto bem e se deu mal. Não é assim? Tem situação na nossa vida também que a gente pensa assim. Mas eu fiz tanto bem e só tive negatividade. Não tem problema. O Senhor é o teu pastor e nada faltará. O Senhor é que responde à oração do justo. José continuou fazendo bem. E lá no Egito, ele passa grandes conflitos, grandes problemas. Foi tentado, foi preso. Na ótica humana, ele poderia ter todas as oportunidades, dizendo, agora, eu recebi poder, agora quem vai governar sou eu. Mas lembrando que quando Deus dá algo na sua mão, é porque Ele já habilitou você para tomar conta. Quando Deus te entregar algo na sua mão, é porque Ele já olhou em você, capacidade, habilidade, para tocar aquela obra segundo a vontade dEle. O talento não é seu, os dons não é seu, ele vem de Deus. E quando vem às mãos de José, ele poderia pensar, tudo deu errado. Mas você viu na mão de quem o rei entregou o governo do Egito? Não é apenas falar de José, irmãos. Quando a Bíblia diz que quando o rei foi escolher, ele olhou para como eu estou olhando para esses 3 jovens aqui. Depois vocês dão uma estudada lá, lição de casa. Olhou para 3 jovens e disse assim, esse não, ele é bom, mas não é esse. Olhou para o segundo e disse, não é esse. Ele olha para o terceiro e algo chama a sua atenção. E muitos falam, não, Senhor, é esse daqui, é o primeiro. Não. É aquele ali, ó. Aquele, ele tem algo diferente. Aquele, ele me chama a atenção. E Deus escolhe José. O rei escolhe José. E ele governa. E a prosperidade. O sonho começou a ser realizado. A oração começou a ter efeito na vida de José. Quando a palavra disse, José, não se canse de fazer o bem. Não pague o bem com o mal. Faça o bem e faça o bem. Ele começou a ser um homem próspero. Aqui, na sua mente, no seu coração, e na vida material, e na vida espiritual. Quando Paulo ensina aos Gálatas, irmãos, José chega o tempo de colheita, e ele chega a ser até considerado um dos melhores engenheiros daquele período, que Deus deu até a visão da provisão, da plantação, do tempo, para guardar a interpretação de sonho, a escassez, quando haverá bonança. Quantas obras Deus realizou na vida desse jovem? Por causa da obediência, por causa da fé, por causa da palavra. Hoje está eu e você aqui. E a mesma palavra, o mesmo Espírito está dizendo, não cansamos de fazer o bem. Porque quando fazemos bem, o bem, haverá o tempo de colheita.
haverá o tempo de ceifarmos aquilo que nós plantamos. Se não desistirmos, se não pararmos no meio do caminho. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Às vezes a gente quer pagar, não com aquilo que Deus quer, mas com o que nós queremos. E as Escrituras vai dizer que aquele que semeia, vai colher no tempo certo. No Espírito colherá. Fica em paz, amado, porque a certeza da palavra de Deus, se você está semeando no Espírito, como diz esse capítulo, Deus vai abrir os olhos de alguém, para que no tempo certo, você seja abençoado. O tempo de você semear, chegará na tua vida. José nunca perdeu a esperança. É difícil falar que é fácil atravessar processos e eu estar 100% ativo aguardando o que vai acontecer. Não é fácil. É mais fácil a gente desistir. Mas não nos cansamos de fazer o bem, porque mesmo na prisão ele continuou fazendo o bem. O Espírito Santo fala assim: olha, acalma. Acalma. Rubens, acalma-se. Que o dia da colheita está chegando. O dia da colheita chegou. E a colheita pode ser uma diversidade de situações da sua vida. O problema é que nós só pensamos uma coisa, aquilo que a gente necessita. E Deus nem está preocupado com isso, porque tudo é dele, tudo para ele, e tudo vem dele. A palavra já foi ministrada e profetizada aqui nesta noite. Meu Deus, a benignidade. Obrigado. A minha paz, a minha graça, dura para sempre na tua vida. Pastor, mas está difícil. O Senhor não está preocupado com o meu problema, o seu problema. Ele está preocupado se nós vamos manter firmes, adorando, buscando, louvando a Deus. Nós ouvimos essa semana aqui, os irmãos fizeram aqui um comentário, num breve pensamento. José teve a oportunidade de ir, quando ele se encontrou, Deus deu a segunda chance. Ele orava, e um dia ele sonhava em encontrar a sua família. Vocês lembram disso? Muitas vezes nós só viemos aqui e falamos, encontrou seus irmãos. Não, mas antes de encontrar, houve sonhos, houve oração, houve um desejo, houve sentimentos. E Deus deu a oportunidade para ele encontrar seus irmãos de novo. Ele poderia se vingar e fazer tudo diferente. Mas aquele que anda no Espírito é diferente. Aquele que semeia no Espírito é diferente. Aquele que anda semeando a boa palavra é diferente. O Espírito Santo é quem vive dentro de você. O Espírito Santo lhe dá entendimento, interpretação diferente do mundo, do ímpio, irmãos. É por isso que o salmista diz, não ande segundo o quê? O conselho dos ímpios. Você anda segundo a palavra de Deus. Você anda segundo o Espírito Santo. Por isso que o ímpio, ele não entende a vida do crente, do irmão espiritual. E realmente, não vai entender. Aquele que é espiritual, o ímpio não entende. O carnal chama a crente de doido, de louco. Alguém já falou assim com você? Não se espante. Não se espante. Porque nem os loucos errarão o caminho, diz a palavra do Senhor. Nem os loucos. Podem nos chamar de louco. Eu quero ser louco pela palavra de Deus. Eu quero continuar semeando pelo Espírito. Porque eu tenho certeza da vida eterna. Há uma vida eterna para nós. Há uma esperança da glória que se chama Jesus. O carnal chama a crente de doido. O carnal chama a crente
de fanático religioso. Mas Deus nos reconhece que o carnal não entende quem é espiritual, mas quem é espiritual tem discernimento do Espírito para todas as coisas. É por isso que nós não seremos enganados, porque você é espiritual. As irmãs são espirituais. Homens aqui são espirituais. Porque você semeia o bem, semeia a palavra. José ele se alegra com a vitória do copeiro. Se alegra pela vitória naquele cárcere, naquela prisão. Se alegra pela vitória do seu Senhor. Se alegra pelo sonho realizado. Se alegra pela promessa de Deus na sua vida. Se alegra pela colheita que Deus derramou sobre a vida dele. E sorte do faraó que fez a escolha certa. Sorte não, porque nunca foi sorte. A mão de Deus interveio na vida do ímpio para que um justo seja abençoado. Eu só quero nesta noite declarar sobre a tua vida, querido. Você que entrou aqui nessa noite, não é sorte. Deus interveio na vida de um ímpio para abençoar um justo. Descanse em paz, fique em paz. Se necessário for, Deus move a pedra, Deus move o homem, Deus move a mulher, Deus move o ímpio para abençoar a tua vida. Porque José foi abençoado. E o tempo de colheita chegou na vida dele. José ele fica lá, e a Bíblia diz que ele foi abençoado na prisão, e o olhar de Deus sobre ele, Deus foi glorificado naquele lugar. Você é glorificado onde você está, na presença de Deus, na casa de Deus, na tua casa é aonde você está. Eu quero orar com você. E a Bíblia vai dizer que quando o rei faz aquela escolha, tudo começou a mudar, porque um homem espiritual estava no governo. Se coloque de pé. Quando há um homem espiritual, uma mulher espiritual, à frente de uma obra, a interpretação ela é divina, a revelação ela é divina. De repente você entrou aqui nessa noite, preocupado com alguma causa, preocupado com alguma situação.